Fala galera, mais uma aula de inglês com o professor Rafael e hoje eu trago para vocês na nossa aula sobre o Perfect Tense, que é o tempo perfeito em inglês, e estaremos vendo a respeito disso sobre passado, presente e futuro perfeito em inglês. Prontos? Vamos para a nossa aula. Galera, vamos aí começar a nossa aula sobre o Perfect Tense. Começando primeiro com a própria definição dele, né? O tempo perfeito, ou chamado em inglês Perfect Tense, ele é um tempo que ele é utilizado normalmente, tá, para criar vínculos entre tempos verbais. Quer dizer o quê? Como nós fazemos e estabelecemos uma ligação entre passado e presente, presente e futuro, passado e futuro, é um tempo verbal que você utiliza justamente para criar frases em que a identidade do tempo ela corre, ela não fica presa em um único específico lugar, num único específico tempo, tá? É meio estranho a gente falar isso por definições, mas conforme nós vamos falando e dando exemplos, a gente entende isso até como é utilizado no próprio dia a dia, tá? Primeiro caso que eu vou destacar aqui, o Present Perfect, né? Que é um exemplo que a gente vai utilizar, que é uma ação que você tem dela, que começa no passado e ela termina no presente. Olha aí o exemplo. We have drunk water. Nós temos bebido água. O meu verbo de ação desta frase é o verbo drunk, o verbo bebido. Se eu falo para você bebido, a ideia que você tem, ou a concepção que você tem deste verbo, é que eu já comecei este processo de beber água antes. Só que quando eu incluí o have, então temos bebido. Essa ação começou no passado e ela se prolonga para um momento no presente. Qual é este momento específico no presente? Aí nós temos que verificar todo o contexto da frase. Mas numa frase simples, eu comecei a frase no passado e ela prosseguiu para o presente. A estrutura do Present Perfect, tá? Basicamente vai ser o nosso sujeito, o verbo have, seguido do verbo principal da frase, este verbo principal da frase conjugado no past participle e complemento se necessário. Observe aqui, pessoal, uma coisa bem clara. O verbo have não é o verbo principal da frase, ele é um verbo auxiliar. Ele é que vai definir a continuação do tempo, mas a ação que é feita vai ter um verbo específico, que é justamente esse verbo principal que estará conjugado no past participle. Olha os exemplos aí. The girls have danced in the park. As garotas têm dançado no parque. Então, olha aí a minha ação. Elas começaram a dançar em algum momento no passado, só que essa ação continua no presente. Uma continuação da ação das garotas. He has studied to the test. Ele tem estudado para a prova. Mesma coisa. Nosso amigo aí, em vez de estudar antes, não, ele continuou estudando até o nosso momento presente. Sabe-se até que exato momento foi que ele estudou? Algumas horas antes da prova? 5 minutos antes da prova? Não, não foi definido. Isso pode ser definido no contexto que você tiver essa frase, no texto em que ela for inserida. Mas você tem aí uma ação que começou no seu passado e seguiu para o seu presente. Já o past perfect, nós estamos falando de uma ação que começou no passado antes de outra ação acontecer. Essa é uma concepção que a gente tem que tomar bastante cuidado. O past perfect, ele parece um tempo verbal incompleto. Por quê? Porque se você usa a frase dele solta, tudo bem, ela vai até te dar um conceito, ela vai te dar uma ideia
de uma ação no passado que continuou. Só que ela vira meio que gancho para uma outra ação que vai vir. Então, por exemplo, we had drunk water. Nós tínhamos bebido água. Ou seja, a ação do passado de beber água, ela começou, ela prosseguiu por um tempo no passado. Se você só tem essa frase solta, ok, tem uma ação no passado que ela se estendeu um pouco mais, mas ela vai acabar te dando um gancho para uma outra frase ou uma outra ideia, né? Então, por exemplo, we had drunk water until the thirst finished. Então, nós tínhamos bebido água até a sede passar ou terminar. Então, nós temos sempre que tomar bastante cuidado com isso. Eu até coloquei um exemplo abaixo. We had drunk water when the waiter came. Então, nós tínhamos bebido água quando o garçom chegou. Então, ó, você tem aí o primeiro conceito utilizando o past perfect de uma ação que aconteceu no passado e ela continuou. E esta ação terminou quando o garçom chegou. Uma ação que já deu uma ideia de que algo aconteceria depois. Sozinha, como a gente falou, parece um pouco incompleta, mas ela vai ser a introdução de uma nova ideia. A estrutura no Past Perfect vai ser bem parecido com a do Present Perfect, como nós vimos, que é sujeito, sempre no início da frase, o verbo have no passado, tem aí a forma had, diferente do que nós vimos no Present Perfect, que o have pode ser have ou has para a terceira pessoa do singular. No passado você vai usar a forma had para todas as pessoas, independente se é pessoa no singular, no plural, se é nome, sempre vai usar a forma had. Aí, acompanhando de novo o verbo principal no past participle, sempre utilizaremos o verbo principal no past participle, então vai ser uma regra muito importante para decorarmos, e o complemento se necessário. Aí nossos exemplos no past perfect. The girls had danced in the park. Então, as garotas tinham dançado no parque. He had studied to the test. Ele tinha estudado para a prova. Então, temos aí nossas frases no past perfect. Future perfect. No Future Perfect, ele vai falar para você de ações que vão ocorrer no futuro, só que essas ações no futuro, assim como a gente teve no Past Perfect, elas vão ser ideias fechadas, elas vão ser ideias encerradas. E essas ideias que estão fechadas, elas vão servir como introdução para um complemento de ideia, uma nova frase, ok? Então, você tem aí, we will have drunk water. Nós teremos bebido água. Teremos, já vai te dar a ideia do futuro. Só que, nós teremos bebido água. Uma ideia vaga. Tá? Aí, nós temos a introdução da ideia abaixo. We will have drunk water when they will come. Então, nós teremos bebido água quando eles chegarem. Então, te dá uma ideia de uma ação que vai acontecer no futuro, uma ação fechada, que ela vai acontecer, só que esta ação serve de introdução para a continuação, para uma nova ação. Então, quando eles chegarem, já quer dizer que nós teremos bebido água. Acabou a ação aqui. Ok? A estrutura do Future Perfect é a mesma estrutura dos demais. Então você vai ter novamente, começando pelo sujeito, aqui vai ter os verbos auxiliares will e have. Você vai utilizar os dois verbos auxiliares.
o verbo principal no past participle, novamente, e finalizando com o complemento se necessário. Então aqui, the girls will have danced in the park. He will have studied to the test. Então, duas ideias diretas no futuro e ideias fechadas. Note que aqui, como no past perfect, os nossos verbos auxiliares vão ser will have. Não vai haver alteração do verbo have em outras formas. Ele só vai precisar do complemento do verbo will, que é o nosso indicador de futuro. O past participle. Bom, falamos até agora aqui das estruturas, né, do presente, do passado e do futuro perfeitos, só que eles não existiriam sem o past participle. Para você fazer, né, qualquer uma dessas formas, você vai precisar utilizar o seu verbo principal na forma do past participle. Lembrando que o past participle ele vai trabalhar com regras de verbo no passado, que podem ser divididas em verbos regulares ou irregulares. Você já viu quando estudou o passado simples. Se você está trabalhando com o verbo regular, você vai seguir as mesmas regras do ED que você viu anteriormente para o passado. Então, simplesmente você vai incluir o ED no seu verbo, seguindo aquelas regras especiais que a gente viu, ok? Como a letra E no final do verbo, um verbo que seja um consoante mais o Y no final, os verbos que terminam com consoante, vogal e consoante, a nossa regrinha do CVC, todas aquelas regrinhas do passado simples, a gente vai utilizar também para os verbos irregulares do past participle. O que pega realmente é quando for o verbo irregular, porque o verbo irregular você não vai ter uma regrinha específica, você vai ter que decorar ou pelo menos consultar a forma do verbo irregular. Esta forma você vai encontrar na lista de verbos irregulares, e essa lista vai ter, como você pode encontrar em dicionários, livros de inglês, no próprio Google, você pode jogar lá lista de verbos irregulares. Lá você vai encontrar na lista o infinitivo ou base form, que é a forma do verbo original. Aí a segunda coluna é o simple past, que você utilizou anteriormente, só que agora não é mais essa que você vai utilizar. Você vai utilizar a terceira coluna, a do past participle, que vai ter a forma deste verbo no particípio, e é o que você vai utilizar nas suas frases do tempo perfeito. Então, por exemplo, aí, do verbo forgot, que é o verbo esquecer, a forma dele no past participle é forgotten. Então você vai ter que ter bastante atenção e paciência para procurar essas formas, e conforme você utilizar, eu acredito que você comece a memorizá-las também. Forma negativa. Muito bem. Todas as formas do Perfect Tense, tá? Eles vão trabalhar mais ou menos com a mesma mecânica das formas negativas. Então, inicialmente a gente vai ver aí como é que é a forma negativa para o Present Perfect. A única coisa que vai acontecer aqui é que você vai incluir o negativo not depois do seu verbo have. Então, na sua frase você vai ter sujeito, o verbo have, o negativo not, vai manter o seu verbo principal no past participle, nada alterado, seu complemento, nada alterado. Então, nossa frase aí, we have not drunk water. Nós não temos bebido água. Ok? A única coisa para complementar é que você pode também encontrar a forma have not ou has not para terceira pessoa do singular nas suas formas curtas, o haven't ou hasn't.
usar o have not ou usar o haven't not, tanto faz, as duas formas estão corretas. Muito bem, eu trouxe também aqui uma tabela na qual você vai poder observar como funciona essa regra de negativo para os 3 tempos do Perfect Tense. Então você tem aí, como a gente viu anteriormente, o have not ou has not para a terceira pessoa do singular no presente. Para o passado, para o past perfect, todas as pessoas vão utilizar had not ou hadn't. Então, você vai utilizar a mesma forma no negativo no passado para todas as pessoas. E no futuro, você vai ter o will have not ou won't have. Nesse caso, tome bastante atenção. O not, ele não vai vir junto com o have. Ele vai vir junto com o auxiliar will. Dos 3, o único em que o not não acompanha depois do have. Ele acompanha depois do will. Então, para o futuro, guarde bem aí a regrinha. Você vai utilizar will not have. Not depois do auxiliar will, do auxiliar de futuro. Ou sua forma compressa, won't have. Ok? E aí temos na sequência a forma interrogativa. A forma interrogativa do Perfect Tense vai pegar para o passado e para o presente perfeitos o have no início da frase, seguido do sujeito, o verbo principal e o complemento. Então você vai ter aí os exemplos como have we drunk water? Had you drunk water? Você vê que o seu auxiliar have passa para o início da frase e coloca-se o resto da frase na sequência. Uma coisa importante, se você está acostumado a utilizar o auxiliar do no início da frase, né, ou did se for passado, esqueça, o seu auxiliar agora é have. O auxiliar do tempo perfeito é have. Então você vai precisar colocar apenas o have no início da palavra. Esqueça dos auxiliares que você já utilizava. A partir de agora, você vai utilizar o have apenas. Para o caso do futuro, aí a coisa muda um pouquinho. Por quê? Como no futuro você tem o auxiliar will para indicar o futuro, vai ser o auxiliar will que vai para o início da frase. E o restante da frase segue na mesma ordem. Então, para uma pergunta no futuro, tá? Ou futuro perfeito, nós vamos colocar will, sujeito, o have, o verbo principal, e aí o complemento. Como você tem aí, will they have drunk water? Eles terão tomado água? Ok? Então, bastante atenção. Diferente do passado e do presente, neste caso é o will que vai para o início da frase. E com isso, terminamos aí as nossas instruções sobre o Perfect Tense. Espero que você tenha compreendido e nos vemos em uma próxima aula. Fique bem, see you soon, bye bye.